Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora, ao vivaço, mais um programa Bem Assim, coisa boa é ter a sua companhia. Se liga só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre decoração de cozinhas. Pois é, por que é tão legal em a gente pensar em mudar completamente o ambiente da nossa cozinha? Já então nós vamos conversar sobre isso. Também ainda vamos falar sobre os alimentos integrais. Eles realmente são diferentes? Por que eles são melhores? Eles são melhores? São algumas das dúvidas que a gente vai esclarecer já aqui no nosso estúdio. E também ainda vamos falar sobre a importância, do apoio psicológico durante o tratamento de câncer. A gente acabou de sair de um mês super importante, que foi o Outubro Rosa, que falava aí muito sobre a prevenção, e o diagnóstico precoce do câncer de mama das mulheres. E a gente está começando novembro, que traz também uma conscientização muito legal sobre a questão do câncer de próstata, nos homens. A gente vai falar um pouquinho sobre esse apoio psicológico e quanto que ele é importante. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você, então não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos assiste aí pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, pela sua companhia, pela sua presença. Lembrando que você também consegue nos acompanhar lá pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo Twitter. Facinho, você vai conseguir nos encontrar. Tá tudo sendo atualizado, nessas redes sociais. Vamos lá começar o nosso dia por aqui, pessoal. É o seguinte... Já está comprovado que as cores elas exercem uma certa influência sobre o nosso comportamento. Por isso, a escolha das paletas nos mais diversos ambientes deve ser cuidadosamente pensada e é uma parte muito importante de um projeto de arquitetura. Um dos cômodos, inclusive, que deve receber essa atenção especial na escolha das cores é a cozinha. Em apartamentos cada vez menores, em que as cozinhas nelas aparecem conjugadas com a lavanderia, às vezes até mesmo com a sala, escolhas inteligentes podem fazer toda a diferença, inclusive estimular o apetite ou até mesmo reduzi-lo. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu estou aqui com ela, Cris Nunes, arquiteta. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Mara, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com você. Eu que agradeço a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. É isso mesmo, as cores elas podem influenciar também o ambiente? Nossa, as cores elas conseguem influenciar em tudo. A gente realmente precisa se preocupar na hora de escolher a cor e a tonalidade correta de colocar em cada ambiente, porque realmente ela vai trazer muitos reflexos da sua composição. E quando a gente fala de cozinha, Cris, como é que as cores elas podem acabar afetando ali aquele ambiente? Olha só, a cozinha é super interessante, porque a gente tem cores que conseguem aumentar o apetite. Então, naquelas famílias onde as mães têm crianças que têm dificuldade de se alimentar, seria uma ótima opção colocar cores como o laranja, o vermelho, o amarelo, que ajudam muito a aumentar o apetite e deixar a comida mais saborosa, Dar a sensação de que a comida é mais saborosa. Já para aquelas pessoas que têm tendência de engordar, que querem reduzir, querem manter a forma, que é a maioria, inclusive, aí é melhor nós optarmos por cores mais frias, como o verde, o azul, que ajudam a inibir um pouco esse apetite. A escolha da paleta de cores dos nossos ambientes, principalmente da cozinha, ela deve ser bem pensada, deve ser bem trabalhada como arquiteto? Sim, com certeza. É importantíssimo você ter essa ajuda, porque essa ajuda, diferentemente do que muitos pensam, vai otimizar o seu tempo, vai fazer com que você economize e tenha assertividade nas escolhas, Sim, então tem que parar, pensar, analisar. E assim, você falou de alguns exemplos de cores que podem ali tanto aumentar ou diminuir nosso apetite. Mas é importante que essas cores elas estejam ali também em concordância com o que o cliente ele quer, com as cores que ele gosta, que ele pensa? Com certeza, porque imagine você todos os dias estar naquele ambiente e não gostar daquela cor. Aí isso não pode acontecer, Então o arquiteto ele chega ali justamente para organizar, para ajudar
e chegar numa resolução melhor para aquela família. Claro que se o cliente disser, Cris, não gosto de azul, ou para qualquer arquiteto, o arquiteto tem que ter a consciência, a sabedoria de escolher um outro tom que o cliente goste e que faça essa vez de ajudar nessas sensações que as cores trazem, né? Eu falei no começo sobre os ambientes que são menores, né? Porque cada vez mais a gente está vendo realmente os apartamentos pensando, né? E, enfim, otimizando diversos espaços. Hoje, né, às vezes a gente tem aí a cozinha que é conjugada com a lavanderia, muitas vezes até mesmo com a sala. Muita gente pensa que quanto menor é melhor deixar o apartamento todo branco, com cores mais claras, né? Para dar aquela sensação de amplitude. E aí eu pergunto para quem entende, né? É verdade? É mito? Explica um pouquinho pra gente. Olha, realmente as cores claras, elas conseguem dar essa sensação de amplitude. E eu sempre costumo fazer um paralelo com as vestimentas, né? Quando a gente quer aparentar estar mais magro, usa cores mais escuras. Quando não está com esse problema, usa cores mais claras. E isso faz com que realmente a sensação visual seja essa de diminuição ou de aumento, né? Nas cozinhas, é dessa mesma forma. Então, é interessante você, em ambientes pequenos, escolher cores claras. Não significa que você está proibido de colocar cores escuras, caso você goste, porque a gente consegue minimizar esse problema da sensação de diminuição através da iluminação. Com uma boa iluminação, a gente consegue, mesmo num ambiente mais escuro, deixá-lo com essa sensação de amplitude resolvida. Então, a iluminação ela pode chegar a ajudar, né? Com essa questão das cores. Muito importante. Estou pensando em mudar completamente a minha cozinha, em decorar ela. Por onde é que eu devo começar, Cris? Se você tiver com disponibilidade, tanto financeira quanto paciência para reformar ela como um todo, seria o ideal, né? Sim. Claro que se a sua cozinha não tiver nessa situação já na metade do caminho, digamos assim, já está com uma bancada legal, já está com um revestimento legal, a gente pode partir só para o mobiliário e a iluminação. Mas se você quer dar uma geral e está com essa disponibilidade, é muito legal que você pense já no produto como um todo, né? Comprar os materiais com antecedência, se programar, contratar mão de obra eficiente para fazer esse serviço, para você não ficar com um problema e uma dor de cabeça, né? Tá, eletrodomésticos também precisam entrar nesse planejamento? Com certeza, imagina, a gente já viu vários casos de pessoas que reformam, não se atentam para isso e quando vão colocar a geladeira, ela não consegue abrir a porta. Então, isso não pode acontecer, né? Tem que ser previsto tudo nos mínimos detalhes. Certo. Esses equipamentos eletrodomésticos, eles são muito importantes no projeto da cozinha, porque eles vão ditar muitas coisas, né? A localização, o tamanho da bancada, a profundidade, se o seu fogão for um cooktop, eu preciso ter uma bancada com uma certa distância, não pode ser menor, senão ela não encaixa. Então, são vários detalhezinhos que precisam ser analisados. E o que é bom, né, gente, é poder contar com um profissional que pense em todos esses detalhes. Exatamente. E que saiba, né, quais são as coisas que você deve se preocupar. Porque às vezes a gente não consegue dar conta, nossa mente nem para pensar, né, tão longe. Por exemplo, a Cris aqui falando da questão do cooktop, né, porque tem que ter uma certa distância para que ele possa encaixar. Eu não tinha nem pensado nisso, né? Às vezes a gente compra, inclusive, sem pensar nesses pormenores, né, Cris? Exatamente. Esses detalhes, Mara, são super importantes, né? E facilitam e otimizam demais esse espaço de trabalho que é tão importante da cozinha, que requer tanta atenção. Sim. E requer que os produtos estejam dispostos da melhor forma possível para você otimizar o seu tempo e garantir o melhor serviço, a melhor funcionalidade desse espaço. Um detalhe que pouca gente assim se atenta e é bem importante é a disposição desses eletrodomésticos, dos principais, que são geladeira, fogão e pia. Sim. Esses elementos, o ideal é que eles fiquem num formato de triângulo, para que você flua com o serviço. Você abre a geladeira, pega uma verdura, vai lavar e vai colocar no fogão, né? Então, eles têm que estar todos muito próximos. Olha aí, tá vendo, gente? São detalhes que nós não temos essa visão, mas que os profissionais, eles têm. A cozinha também é um ambiente que sempre tem que estar sendo limpo, né? As pessoas, elas gostam de manter realmente aquele ambiente mais organizado, mais higienizado. Precisa também ter algum cuidado por conta disso? Claro, inclusive a questão da cor facilita muito nisso, né? Porque uma cozinha mais escura, se você não tiver muito cuidado, pensa que ela está limpa, mas ela está escondendo, né? Ali alguma sujeirinha, né? Já na clara, você não vai ter essa preocupação, né? Vai estar ali à vista, então a gente precisa se preocupar demais com isso. Okay. Existem vários sistemas que ajudam
a otimizar isso, essa parte da limpeza, que são escorredores de pratos que a gente pode já embutir na bancada, né? Existe um sistema tecnológico chamado aspiração central, que serve para fazer a limpeza desse ambiente. Então, existem vários artifícios que a gente pode usar para otimizar a cozinha. Você falou sobre iluminação na cozinha, como ela pode ser tão importante, né? Também, assim, para ajudar até a trazer mais luminosidade, enfim, mais uma claridade. E aí, a escolha da lâmpada, ela também é importante? Demais. Por exemplo, existem tonalidades de cor, né? Sim. Então, se você coloca uma lâmpada que não tem o IRC, vou falar uma coisa meio técnica, mas vou dar uma explicada rapidinha. O IRC é o índice de reprodução de cor. Se você coloca uma lâmpada que não tem um bom índice de reprodução de cor, quando você vai tratar uma carne, você vai ver a cor da carne diferente. Então, você não vai estar você não vai ter aquela sensibilidade de saber se a carne está boa ou ruim, porque a lâmpada está ali atrapalhando. Pode acabar escondendo, né? Exatamente. Então, na cozinha é essencial que você tenha uma iluminação muito boa e com o IRC o mais próximo de 100 possível, que seria 100% da melhor iluminação. Tá. Né? Outra coisa bem importante, Mara, é a gente sempre atentar para colocar a iluminação abaixo daquele armário que fica acima da pia. Sim. Não sei se eu fiquei meio... Mas por quê? Porque geralmente a gente tem um ponto de iluminação central na cozinha. Isso, e quando você fica em pé na bancada, esse ponto de luz faz sombra em cima da bancada. Olha só. Então, se você tiver uma iluminação embaixo desse armário suspenso, vai clarear essa estação e você vai ter essa luminância perfeita, né, na hora do trabalho. A cor do piso também é importante quando a gente fala de cozinha? Também é importante para manter essa harmonia e tal, mas não existe uma norma que tem que ser claro ou que tem que ser escuro. A gente consegue brincar com essas ideias e com essas nuances. Muito bem, a gente tem aí, ó, exemplos, né? Os meninos aí, obrigada, Josi, que está aqui no comando do programa hoje. Achou aí no Instagram da Cris uma cozinha. A gente pode até exemplificar, né? Exatamente. Muito do que você falou, essa questão da iluminação, né? Ó, essa cozinha aí eu não consegui colocar armário suspenso porque a janela era uma janela alta. Sim. Aí qual foi o artifício que a gente usou para iluminar a bancada de trabalho? Essas arandelas para clarear bem essa estação de trabalho. E aí já deu total diferença. Exatamente. Né? E observe também os utensílios que a gente colocou na cozinha, que como facilitam o dia a dia. Coloquei escorredor de prato já lá no final. Sim. A cuba com dois espaços, porque você consegue já, para questões de higiene, separar uma para louça e outra para alimentos, né? A lixeirinha já embutida e o porta-detergente. Então, fica tudo ali muito prático, você não precisa ter aqueles elementos em cima da pia, né? Olha aí, ó, questão de mais luminosidade, né? Muita. Também. Eu tenho investido demais em iluminação, como todos os arquitetos, né? Sim. As fitas de LED vieram para facilitar, embelezar muito os espaços. Aqui nesse eu usei iluminação no nicho superior e aqui nessa cristaleira tem um perfil de LED, tá vendo? Vertical, que vai iluminar todas as prateleiras. Muita gente acaba colocando a desculpa assim, que a minha cozinha é muito pequena, mas mesmo em espaços pequenos é possível, né, fazer algo bonito, funcional. Nesse momento aí é crucial ter um profissional te acompanhando, né? Porque Sim. realmente vão ser, assim, milímetros vão fazer toda a diferença. Um centímetrozinho daqui e um dali. Quando a gente junta, consegue encaixar tudo. Já fiz muito milagre em várias cozinhas minúsculas. Gente, coisa boa é isso, viu? Achar milagrejos aí. Isso. Cris, pra gente fechar, então, quais que são as principais dicas quando a gente fala de cores, de cozinha, de decoração? É analisar quais são as suas necessidades, porque Sim. também é muito importante você colocar dentro da cozinha tudo que você necessita para aquele espaço, né? Não adianta você querer colocar tudo, né? Maquininha de gelo, máquina de lavar louça, né? Se você não vai usar. Sim. Então, analisar tudo que é necessário, que é preciso para aquele espaço e dispor da melhor maneira possível, sempre chamando um profissional para lhe ajudar. Muito bem, a gente continua vendo aí algumas imagens. Aí antes e depois. Antes e Esse depois. ficou super eu quero ver legal, isso olha aí. aí que... Tá, esse aí é o antes, né? E aí o depois a gente fez uma cozinha super clara. Eu abri aquela janela para um jardim que tinha nos fundos, porque a anterior era de madeira, então era muito fechada. Aí você trouxe o vidro, Muita, né? ó, a ideia da iluminação que eu falei embaixo dos armários, tá vendo? Muita iluminação, Muita a luz. bancada também toda otimizada.
Então, Muito lindo, gente. a iluminação, né? Toda super bem pensada. Em cima, abaixo do armário, né? Muita iluminação. Você precisa ter muita claridade nessa estação de trabalho, né? Para evitar acidentes e você visualizar bem os produtos, os alimentos que são tão perecíveis. Muito bem, quer mais inspirações? Então vai lá no Instagram da Cris, né? Cris, convida aí o pessoal para conhecer. Com certeza. Quem ainda não acompanha o trabalho dela. Por favor, acompanhe meu trabalho que eu mostro tudo lá antes e depois, visitas em obra, super legal. Muito bem, então Cris Nunes Arquiteta, é isso? Cris Nunes Arquitetura. Cris Nunes Arquitetura lá no Instagram, você pode ir lá, olha aí, eu tô passando aí na sua tela. E tem o site acompanhar. também. Ai, gente, que chique, vai, fala www.crisnunes.com.br. Pronto, então www.crisnunes.com.br, você pode ir lá acompanhar, se inspirar, conversar com ela, enfim, contar com a ajuda de um profissional faz toda a diferença, tá? Quando a gente quer mudar um ambiente, isso é fato. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Amara. Adorei estar aqui com você, viu? Também, sempre muito bom, viu? Bom dia, Cris. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí ainda. Tem coisa para rolar aqui no programa, tá? Daqui a pouco eu tô de volta.